não aguento mais. Meu filho tem 10 anos e é um fracasso na escola. Nem parece que é filho de professora. Vamos começar mais um programa Raiz Superdotados. Eu estava observando outro dia uma companheira de trabalho que ensinava a tarefa para o filho pelo telefone. E ela estava impaciente, ela estava um pouco zangada, porque a prova já estava próximo e o menino não conseguia aprender o conteúdo, mal sequer conseguia elaborar qual que era a sua dúvida. Quando ela desligou o telefone, ela olhou bem para mim com a cara de quem estava assim no limite. Falou assim: não aguento mais. Meu filho tem 10 anos e é um fracasso na escola. Nem parece que é filho de professora. Eu olhei para ela e perguntei para ela assim: como é o autoconceito do seu filho? Ela me olhou com a cara assim de intriga. Falou: como assim autoconceito? Eu falei: o autoconceito do seu filho é positivo ou é negativo? E ela, mais impaciente ainda, respondeu: eu vou lá saber se o autoconceito dele é positivo ou negativo, eu mal sei o meu. Eu quero é que ele tire boas notas e não consigo. E eu falei para ela: então, o que eu estou te perguntando tem uma relação direta com o autoconceito. O sucesso e o insucesso têm uma relação direta com o nosso autoconceito. No caso da minha amiga, por exemplo, que o filho apresenta grande fracasso escolar, provavelmente o seu filho tem um autoconceito negativo. Vamos entender sobre isso? Nós vamos observar que a grande maioria das pessoas tem muito mais histórias de insucesso do que de sucesso. Será por quê? Você já pensou sobre isso? Então, eu vou convidar para fazer parte da nossa conversa um escritor chamado Haroldo Dutra. E o Haroldo diz assim: nós precisamos nos conhecer. Só que a educação, o processo educacional, não nos auxilia. A educação não está preocupada se nós nos conhecemos ou não. Não está preocupada com o processo, com o início do desenvolvimento do autoconhecimento. E esse autor vai dizer assim: o autoconhecimento, ele é composto de 3 sistemas, apenas 3 sistemas, tá? O primeiro é o sistema pessoal. São as nossas potencialidades, são as nossas habilidades pessoais. É aquilo que nos diferencia dos outros. É aquilo que nos faz únicos. Então, quais são as suas características físicas? Como é o seu cabelo, como é a cor da sua pele, como são os seus traços, mas também as nossas características psicológicas, emocionais, afetivas, intelectuais, cognitivas e também as espirituais. É aquilo que trata de como nós somos, ou de como nós nos apresentamos, ou como nós pensamos que somos. Então, esse sistema pessoal, na verdade, ele é a inteligência intrapessoal. Como é que nós utilizamos essa inteligência para nos compreender, para nos diferenciar de outras pessoas? Então, sistema pessoal. O mesmo autor vai dizer que temos um segundo sistema. Então, segundo sistema, que é o sistema social. Como que nós nos relacionamos com o outro, em grupo, na coletividade.
Nós temos então um jeito particular de relacionar com as pessoas. Como é que nós a tratamos? Como é que nós lidamos com as pessoas no ambiente de trabalho, no ambiente religioso, no ambiente comunitário? Como é que nós reagimos com o outro? Isso se trata também da ação da inteligência interpessoal. Então, nós temos então o primeiro sistema, que é o pessoal, o segundo sistema, que é o social. E Dutra vai dizer que tem um terceiro sistema para o autoconhecimento, que é o sistema transpessoal. E o que vem a ser isso? Trata-se, então, da nossa espiritualidade. Quais são as nossas características espirituais? Aquilo que nós trazemos em nossa essência, aquilo que nós nascemos com, mas sempre pode ser estimulado, melhorado e desenvolvido. Então, esse sistema transpessoal, a escola, então, nem sequer fala sobre ele. Tratar da nossa espiritualidade, educar o ser humano para que ele se reconheça como um ser espiritual em uma vivência humana, em uma experiência humana. Entender como é que a vida está organizada. Entender da impermanência, de que tudo está em movimento, de que tudo se transforma o tempo todo. Então, nós vamos sair desse pontinho do pessoal e vamos caminhando para o social e vamos então circulando, vamos aprendendo, vivenciando, buscando cada vez mais a nossa transcendência. Então, esses três sistemas, eles compõem o autoconhecimento. Eu preciso de ter autoconhecimento para que eu consiga responder como é o meu autoconceito. Você consegue definir o que vem a ser autoconceito? Eu explicava para minha companheira de trabalho, mas ela pouco ouvia, porque ela estava irada com o filho. E essa é uma temática que nós precisamos de entender cada vez mais. Então, o que vem a ser autoconceito? É um conjunto de percepções que nós temos a respeito de nós mesmos. Então, o autoconceito, ele se refere aos nossos aspectos conscientes e inconscientes, daquilo que nós achamos que somos, sobre todas as nossas características que eu já mencionei. Então, nós temos uma noção de como nós nos apresentamos. Essas percepções sobre nós mesmos é que compõem o autoconceito. E os autores vão dizer que o autoconceito pode ser classificado como positivo e como negativo. Mas, pensando assim, quando é que o autoconceito começa a ser construído? Assim, quando a gente é germinado. Em todo o processo da nossa gestação, do nosso nascimento, do nosso primeiro respirar, do nosso primeiro choro, o primeiro contato com a nossa mãe, tudo vai compondo o nosso autoconceito. Então, o autoconceito inicia quando inicia a nossa vida. E ele está sempre em construção. Então, ele está sempre em reconstrução.
Então, quando eu percebo que o meu autoconceito ele é negativo, eu preciso de reconstruí-lo, porque senão eu fico nessa roda do sofrimento, do insucesso, da incompreensão, da insatisfação. Mesmo quando a criança não consegue verbalizar o que sente e o que pensa, mesmo assim é possível perceber que ela está presa nesse paradigma do autoconceito negativo. Então, eu, como professora, como mãe, como mediadora do conhecimento, como terapeuta, fico atenta a essas características. Assim que percebo que o autoconceito da criança com quem eu estou trabalhando está negativo, eu preciso então de criar um plano para ajudá-lo, para mediar a reconstrução do autoconceito, do negativo para o positivo. O que compõe o autoconceito? Então, a nossa autoimagem, como é que eu me percebo, como é que eu me vejo, a nossa autoestima, também a nossa autoconfiança, as nossas crenças e as nossas atitudes. Ou seja, tudo isto vai compor o nosso autoconceito. Então vamos lá. O que vem a ser então a autoimagem? Hoje em dia nós estamos na era do selfie, não é isso? A gente pega o celular e faz uma selfie. Aí você sorri mesmo quando está triste. Você cria uma atmosfera de alegria mesmo quando as coisas não caminham muito bem. Porque é muito importante você ter uma selfie sorrindo, mostrando que você está feliz, que você vive bem, que você é uma pessoa de sucesso. Então, nem sempre uma selfie realmente consegue mostrar aquilo que está no nosso interior, a verdade do nosso interior. E esta autoimagem, ela funciona como, vamos fazer uma analogia, como um instrumento cibernético. O que vem a ser isso? Significa que ela é um sistema de controle. Então, vou exemplificar. Vamos imaginar assim, ó, eu quero muito adquirir alguns quilos a mais. Então, depois de uma consulta no nutricionista, com o nutrólogo, concluíram que eu preciso de ganhar 10 quilos. E aí eu começo exercitando para adquirir massa magra, perder um pouco da massa gorda, modifico, faço uma reeducação alimentar, vou alimentar de acordo com as orientações da nutricionista, faço todo um processo, todo um cuidado. Aí eu adquiro, eu atinjo o objetivo dos 10 quilos a mais que eu preciso para manter a minha saúde. Eu vou ficar assim durante 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas a minha autoimagem, que é um sistema de controle, vai dizer de forma inconsciente: espera aí, esta não é a sua imagem. Você não é esta mulher com este peso. Você é uma mulher magra. E aí eu começo a perder o peso novamente. Então a minha autoimagem, ela é um sistema que regula para que eu continue magra, porque é assim que é a minha autoimagem, de uma mulher magra. Como também pode acontecer o contrário, como pode acontecer com qualquer outro aspecto. Aquilo que nós imaginamos sobre a nossa imagem sempre é um sistema
de controle, tá? Então, como entender a autoestima? A autoestima é o valor que nós damos a nós mesmos. Você se valoriza? Você se acha importante? Você sabe classificar os seus valores? Então, é o quanto que você gosta de si mesmo. E a nossa autoconfiança? Você é uma pessoa que tem segurança para desenvolver, para fazer o que precisa ser feito? Ou você é daquelas pessoas que são extremamente inseguras, que precisa de usar um amuleto ou que precisa da ajuda de alguém o tempo todo para que você se sinta estimulado? Como é a sua autoconfiança? Também faz parte do nosso autoconceito. E olha, as nossas crenças, estou falando dos nossos paradigmas, a forma como que nós vemos o mundo também interfere no nosso autoconceito o tempo todo. Porque se eu vejo o mundo de forma negativa, que tudo está ruim como está, que nada vai melhorar, que nada pode mudar para melhor, que isto é o fim, então eu vivo nesses paradigmas. Diante disso, então, eu não consigo ter força necessária para que eu saia disso. Porque eu penso assim, eu sinto assim, eu vejo assim, sou negativa em tudo, não sei experienciar. E aí, tudo isso tem um reflexo negativo no meu desenvolvimento. E a gente tem que lembrar que nós crescemos e aprendemos o tempo todo. Só que uns em uma velocidade maior e outros em velocidades menores. Mas todos nós estamos evoluindo. Todos nós estamos crescendo. Agora, se eu sei determinar qual é o meu objetivo, sei determinar qual é o meu foco para que eu alcance então o meu objetivo, muitas vezes eu preciso de reformular os meus paradigmas. A forma como eu entendo o mundo, a forma como que eu acredito que as coisas são. Muitas vezes eu tenho que sair dessa forma, eu tenho que sair do padrão, porque se eu continuo no padrão negativo, eu terei então resultados negativos. Vejam, se eu junto então a minha autoimagem com a minha autoestima, com a minha autoconfiança, juntamente com meus paradigmas, tudo isso vai gerar atitudes. Então, o meu autoconceito está sempre sendo mostrado pelas minhas atitudes. As minhas atitudes contam como é o meu autoconceito. Ele é negativo ou ele é positivo? E olha, isto tem uma interferência enorme nos meninos que apresentam característica de altas habilidades superdotação. Muitas vezes, eles conseguem, por exemplo, definir rapidamente a sua área de interesse. Sabem o que quer. Conseguem, então, a oportunidade de enriquecimento. Mas na hora de realmente abraçar esse projeto de enriquecimento, nós percebemos que a autoimagem é negativa, a autoestima é negativa, não tem confiança, as suas crenças são limitantes. Isso gera uma atitude, então, de paralisação. Paralisam diante de uma nova possibilidade. Então, o que foi que nós percebemos depois de realizarmos muitos processos de identificação?
que antes de encaminhar os meninos com altas habilidades superdotação para o enriquecimento, primeiro precisamos de trabalhar na reconstrução do autoconceito. Eu vivi isso. Olha só. Quando eu tinha 15 anos, eu era excelente jogadora de handebol. E o meu professor de educação física, para valorizar o meu talento, me convidou para fazer parte de uma seleção do melhor clube da cidade. Eu fui, passei no teste, fui aprovada e comecei a participar dos treinos, mesmo sem meu pai gostar muito dessa ideia. Com o passar do tempo, o que eu fui percebendo? Que o meu nível econômico era inferior à das minhas colegas. Então, eu não tinha um tênis apropriado para jogar, eu não tinha dinheiro para alimentar bem nos intervalos do treino, eu não conseguia ter uma boa alimentação para suportar um treinamento mais avançado para atletas. E eu fui juntando tantas coisas que o não tem virou eu não posso, o não posso virou eu não consigo, que eu acabei desperdiçando a oportunidade de ter uma carreira como jogadora de handebol, ou de pelo menos ter um sucesso temporário. Então eu vivi isso na pele. Como eu vivi isso na pele, eu fico atenta para auxiliar os nossos educandos que apresentam essas características. Então, eu vejo assim: se ele de fato tem um autoconceito negativo, primeiro eu preciso de mediar a reconstrução do autoconceito. Então, eu vou trabalhando paulatinamente, com todo o embasamento teórico, para que ele faça essa viagem interior do autoconhecimento, para que ele se perceba, para que ele se reconheça. Porque se ele não se percebe, se ele não se reconhece, como é que ele vai se aceitar? Então, eu preciso de ir dando esses passos. Eu me reconheço. Agora eu me aceito. E agora eu me respeito. Eu posso ter limites que às vezes não são possíveis de ser ultrapassados naquele instante. Muitas vezes eu preciso de outros auxílios. Outros limites eu posso enfrentar e eu posso mudar. Então, preciso de ter energia para isso. Preciso de entrar no processo de autoconhecimento de forma consciente, sabendo o que quero. E o que quero? Me conhecer melhor. Todos nós precisamos de nos conhecer melhor. Então, eu estava em um grupo com pessoas com mais de 40 anos e a temática era sobre a questão do autoconceito. O como que ela interfere, então, no nosso sucesso e também no nosso insucesso. E eu perguntei para essas pessoas o que era autoconceito, poucas pessoas, e com um bom nível intelectual, conseguiram de fato responder. E quando eu faço a segunda pergunta, se é positivo ou se é negativo, mesmo na dúvida, a grande maioria responde que é muito mais negativo do que positivo. Isso não é intrigante? Imaginar que o insucesso escolar tem uma relação direta com o seu autoconceito. O seu insucesso profissional também tem uma relação com o seu autoconceito. A dificuldade de relacionar com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, também
tem uma relação com o seu autoconceito? Então, veja, o autoconceito está presente em todos os momentos da nossa vida. Em todos. Não tem sequer um momento que ele não faz parte da nossa vida. Mas pouco falamos sobre isso. E essa reconstrução, gente, ela é processual. Às vezes, eu pego lá a criança que tem, por exemplo, 10 anos e ela já tem um autoconceito negativo, tá? 14 anos, nossa, nessa fase então de adolescentes, como o autoconceito deles realmente é muito negativo. Mesmo para os adultos, a maioria dos adultos também estão presos nesse conceito, nesse autoconceito negativo. Mesmo pessoas já maduras, mesmo pessoas que já estão na terceira idade, não consegue descobrir a terceira idade como uma melhor idade, porque o seu autoconceito passou a vida inteira negativo e continua negativo. Então, o meu convite é: precisamos refletir sobre o nosso autoconhecimento. Precisamos de olhar para nós e conseguirmos definir de fato se o nosso autoconceito é positivo ou é negativo. Precisamos de entender que os 3 sistemas, pessoal, social e transpessoal, é que vão nos levar ao autoconhecimento. Gente, não acaba nunca, tá? Esse é um processo que eu estou mergulhada há muitos anos e faço muitos cursos, procuro meditar, procuro refletir, procuro ler, discutir e estar sempre em reconstrução. Eu não quero dar uma receita de bolo, porque não é assim que funciona. Mas outro dia um garoto perguntou assim para mim: o que é que eu faço para de fato reconstruir o meu autoconceito? Eu olhei para ele e disse: é uma tarefa complexa. E ele falou para mim: eu gosto do complexo. Falei: que ótimo, eu também. Então, a primeira coisa, precisamos de pensar sobre os nossos paradigmas e mudar os paradigmas, as crenças limitantes que não nos favorecem. Se não nos favorece, para que continuar com crenças limitantes? E muitas vezes a gente precisa de um profissional para nos ajudar, né? De um psicólogo, de um terapeuta, de terapias individuais ou coletivas. Precisa de buscar mediadores, que às vezes sozinho é mais difícil, é mais demorado. Um outro tópico: reveja a sua autoimagem e tenha certeza que a sua autoimagem é um sistema cibernético. Ele, então, tem um autocontrole para que você se mantenha como você pensa que é. É profundo isso, né? Então, precisamos de colocar energia para entender sobre isso, tá? Uma outra questão que eu digo muito para os adolescentes: não percam o foco. Defina o que é que você quer. E não fique à mercê da opinião dos outros. Aprenda a construir o seu próprio pensamento. Aprenda a perguntar-se, a questionar-se e a responder também.
para que você então não fique naquela onda de fazer o que o outro está fazendo e você perder a oportunidade de mostrar o quanto você é único. Não existe ninguém igual a você. Como diz um autor chamado Emílio Coué, você é o maior milagre do mundo. Você é único. E a beleza do mundo está exatamente nessa questão. São tantos únicos que vira diversidade. Então, é uma riqueza. Somos bilhões de seres humanos, cada um é único. Isso faz o nosso mundo muito bonito e também com muitos contrastes, também com muitos conflitos. Mas precisamos então de focar naquilo que queremos e saber qual é a nossa opinião sobre nós mesmos. Então, concentre-se no que você quer. Uma outra dica: faça visualizações criativas. Como é isso? Imagine. A imaginação é maior do que qualquer conhecimento. Para conhecer, você precisa de ter todo um processo de aprendizagem, de estudo, de interação, de análise, de síntese. A imaginação não. A imaginação ela é rápida e ela não tem limites. Então, faça uso da visualização criativa. Há quantos anos? Há 3 anos, eu comecei então a fazer uma visualização que eu queria atravessar o Atlântico. Queria fazer uma viagem para a Europa. E aí eu ficava assim, eu não tenho dinheiro. Falei, não, parei, visualização, para fazer visualização criativa não precisa de dinheiro. Então, comecei realmente a brincar com a minha imaginação. E aí, o que eu fiz? Eu atravessava o Atlântico, da costa brasileira até chegar na Europa, voando. Eu tinha asas, ora eu ia de avião, ora eu ia de helicóptero, ora eu ia em um dragão. Aí depois eu imaginava indo de navio, imaginava tantas coisas, mas o objetivo era atravessar o Atlântico. Eu precisava de ir para a Europa. Eu queria fazer uma viagem e aí eu falei assim, então eu preciso de definir o destino. E aí eu defini. Quero ir para a Escócia. Quero conhecer a melhor vivência de sociedade sustentável. E fui para Findhorst. Mas como foi que eu consegui tudo isso? Exatamente fazendo isso que eu estou falando para você agora. Fazendo visualização criativa. Para a imaginação, não tem limite. E você vai brincando com essa imaginação, você vai brincando com essas ideias, até que as coisas começam a acontecer de verdade. A visualização criativa, então, vai se concretizando. E quando eu estava lá já dentro do avião, atravessando o Atlântico, eu fiz a minha prece e disse: gratidão, universo. Eu estou atravessando o Atlântico. Veja que força. Quando eu comecei a fazer visualização criativa, eu não tinha nenhum recurso financeiro para isso. Eu nem sabia qual era o meu destino. Depois, eu fui estudando sobre essas questões e vi que precisava de definir o foco, precisava de definir o destino, qual era o meu objetivo. E quanto mais claro isso foi ficando para mim, mais possibilidades foram me abrindo. Um outro detalhe é que tenha diálogos internos. Converse com você mesmo. Isso não é loucura, tá?
Converse com você mesmo para você cancelar o que é negativo. As pessoas em torno de nós nos contam o tempo todo muitas coisas negativas, muitas coisas que nós não precisamos acreditar. Por exemplo, se você fica demais diante de uma televisão, só escutando notícia ruim, você não vai ter esperança, você não vai ser otimista, você não vai ter alegria. Então, aprenda a ter esse diálogo interno e perguntar assim: essa prática de ficar diante da televisão com tantas coisas negativas, isto agrega valores para a minha vida? Se não, mude, mude e mude já. É possível. Então, cancela o que é negativo. Muitas vezes a gente escuta assim, ó, ninguém fez isso. Por que você vai conseguir fazer? Isso é uma crença limitante. O outro não fez. Você é outra pessoa. Você tem outros recursos, você tem outras habilidades, você tem outras potencialidades. Acredite em você. E um outro detalhe que eu gosto muito de trabalhar com os meus adolescentes, com os meus educandos, mesmo com os universitários, é que tenha uma boa postura. Estou falando de postura física, tá? Principalmente quando você estiver caminhando. Caminhe, olhe para frente com a cabeça erguida, empodere de quem você é. E quando você está de pé, com a cabeça erguida, você se conecta com a inteligência universal. Se conecte com essa inteligência universal. Acredite. Acredite que tudo é possível, porque tudo está em permanente mudança. Se tudo muda o tempo todo, você também muda. Querendo ou não, você muda. Então, queira mudar para melhor. E é aí, paz, que eu quero te convidar para que você preste atenção nesse detalhe. É possível você observar como é que está a estrutura do autoconceito de seu filho. É possível você observar como é que é a estrutura do seu autoconceito. Converse com eles sobre isso. Conte as suas histórias. Deixa ele se perceber em você. Interage com ele. Aprenda a escutá-lo. Escute você também. E tenha certeza, o seu insucesso, o insucesso do seu filho, tem uma relação direta com o autoconceito. E eu só consigo reconstruir o autoconceito quando eu, de forma consciente, faço esse mergulho interior do meu autoconhecimento. Se conheça, se encontre, para que você tenha a beleza de ser quem você é. Para que você saiba reconhecer as suas habilidades, as suas competências, a sua potencialidade. Para que você se encha de energia para mudar para melhor. Principalmente para ajudar os seus filhos, os nossos educandos, os nossos acadêmicos, os nossos companheiros de profissão, todas as pessoas querem ter sucesso. Então, todas as pessoas precisam de reconstruírem o seu autoconceito. Se essa conversa te fez bem, elabore perguntas, mande para mim, vamos discutir e você vai perceber
que é nos encontros que nós crescemos. Se você está aí me escutando, é porque houve um encontro entre nós. Minha gratidão e até o próximo momento, onde nós traremos temáticas bem importantes para a gente compreender esse contexto das altas habilidades superdotação. Paz.